Meus amados irmãos, é com muita alegria que eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, a todos quanto nesta manhã está juntamente conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus nessa lição tão maravilhosa, que é a lição de número 12 desse primeiro trimestre do ano de 2021. Nós, durante esse primeiro trimestre, pela misericórdia de Deus, temos estudado a lição que está sendo comentada pelo pastor Ezequias Soares. Ela tem o título O Verdadeiro Pentecostalismo, com o tema Atualidade da Doutrina Bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Isso é maravilhoso quando nós aprendemos a palavra de Deus, nos alicerçamos na palavra de Deus, com homens inspirados pelo Espírito Santo, que tem nos orientado através da palavra santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o sumário desse nosso trimestre, desse primeiro trimestre de 2021, que traz o tema, como eu já falei, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição de número 1 é a pessoa do Espírito Santo, que nós já estudamos. A lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. A de número 4, a atualidade dos dons espirituais. A lição 5, fruto do Espírito e eu crucificado. Lição de número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. A lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. A 8, comprometidos com a palavra de Deus. A lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. Lição de número 10, o Senhor Jesus cura hoje e em tempo de pandemia. Nós sabemos que não só o Brasil, como o mundo está passando um momento difícil, momentos muito difíceis, muitas perdas de irmãos, amigos, obreiros, que não é fácil para as pessoas que têm o seu ente querido sendo tirado por meio de uma enfermidade como essa. Mas Deus, que é soberano, Deus que é conhecedor, o dono da vida, nós só temos que pedir a Ele graça, misericórdia, para que nos ajude a superarmos esse momento difícil, tanto da enfermidade como da perda dos nossos amigos, irmãos, obreiros, muitos obreiros o Senhor tem recolhido. A lição de número 11, compromissados com a evangelização. E a lição de número 12, que é a lição que nós vamos meditar nesta manhã, é a urgência do discipulado. E no próximo domingo, a lição de número 13 é voltados os olhos para a bendita esperança. Apesar de vivermos num mundo turbulento, de tribulação, de dificuldade, mas nós que um dia ouvimos a palavra do Evangelho e cremos nesta palavra e vivemos essa palavra e pregamos essa palavra, nós temos a esperança da redenção dos salvos, da redenção da igreja, da redenção daqueles que um dia abriram mão de viver uma vida de pecado, distanciado de Deus, e nos chegamos ao caminho, à verdade, à porta, que é Jesus, aceitando Ele como único e suficiente Salvador. Nós temos essa esperança que o comentarista coloca no título aqui da próxima lição, que é a bendita esperança. Com certeza, nós todos que aceitamos a Cristo como Salvador, temos a esperança da nossa redenção. Mas a lição de hoje, deste domingo, é a urgência, a lição de número 12, a urgência do discipulado. Nós sabemos, irmãos, que muitas pessoas que têm vivido a experiência do Evangelho têm se dedicado ao Evangelho,
tem evangelizado e tem formado discípulos, ou seja, ganhado almas para o reino do Senhor e discipulado essas almas. Não basta apenas ganharmos as almas, mas temos que discipular. E a igreja ela tem esse compromisso. E nós que fazemos parte dessa igreja como membro, temos cada um em particular esse compromisso de formar discípulos. E por que não? Não é só os obreiros, mas nós, como membros da igreja, temos esse compromisso de formar discípulos, passando à frente, adiante, aquilo que nós aprendemos dos nossos mestres, daquele que nos ensinaram a palavra de Deus. A lição de número 12 é a urgência do discipulado, dia 21 de março de 2021. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Vamos, irmãos, abra sua Bíblia, abra sua lição, vamos acompanhar a leitura bíblica. Nos diz a palavra do Senhor. Leitura de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 47, na continuação da leitura bíblica em classe. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha a necessidade. Isso no início da igreja, né? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Esse é o texto básico para a nossa meditação. Interessante que, já que está falando da urgência do discipulado, nós sabemos que Jesus escolheu dentre os seus discípulos 12 apóstolos, né? 12 em particular, para formar aquele grupo de 12 apóstolos. E quando nós olhamos aqui em Mateus 28, 16, fala: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Veja que já não eram mais 12, e sim 11. Porque um se apegou às coisas aqui da terra, né? Trocou as maravilhas celestiais, a visão celestiais, pelas coisas efêmeras aqui da terra e passageiras, valores da terra que são insignificantes quando comparado com as coisas celestiais. Mas era um dos discípulos também. Viveu com Jesus, andou com Jesus, aprendeu com Jesus, viu os milagres, né? Ouviu as mensagens, ouviu os ensinamentos, mas resolveu trocar as coisas espirituais pelas coisas materiais. E nesse momento de pandemia, estava dias atrás conversando com um pastor, ele tem percebido também que muitas pessoas, nesses tempos, nesses últimos tempos, ele tem trocado, tem deixado, né, se afastado, um esfriamento espiritual. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, como sempre foi misericordioso, ele tem dado a oportunidade a todos a se arrependerem, a voltarem, a se reconciliarem, a voltar a trilhar o caminho da verdade, porque Jesus está voltando. Muito em breve, Jesus está voltando. Para muitos,
de uma forma individual. E a igreja continua na esperança, nessa esperança viva, né? Nessa bendita esperança da volta do Senhor para a redenção da igreja aqui na terra. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então, nós temos essa leitura bíblica em classe aí, que é a leitura básica para a nossa lição deste domingo, dia 21 de março. O texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 28, versículo 19, e diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos observar aqui um detalhe, já que estamos falando de discipulado. O texto aqui deixa registrado quando Jesus, no capítulo 28, versículo 19 de Mateus, quando ele chama os seus discípulos, ele fala assim, olha, ide é uma mensagem, é uma ordem imperativa. Ide, primeiro, ensinai todas as nações. Primeiro, ensine a palavra, pregue o evangelho, ensine, discipule. Depois, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro vem o ensino. Primeiro vem o ensinamento, o discipulado, para depois vir o batismo. Essa ordem não pode ser alterada. Quando essa ordem é alterada, existem muitos problemas. Primeiro você tem que discipular, você tem que ensinar o caminho, tem que ensinar a palavra para depois batizar. Então, é a palavra do Senhor Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática nos diz o seguinte: chamados de discípulo na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, né, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. E o mestre não precisa ser exatamente o pastor, mas pode ser. O mestre já pode começar em casa. Pode ser o pai, pode ser um irmão, pode ser aquele que faz o discipulado, pode ser um amigo, pode ser um presbítero, um diácono, pode ser a dirigente do círculo de oração, alguém que está discipulando uma pessoa para que ela possa aprender a palavra de Deus e viver conforme a palavra de Deus para o crescimento espiritual. Isso pode ser em casa, isso pode ser na igreja, né? É assim que a palavra nos diz na verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo, ou seja, o ensinamento, a instrução de um discípulo por meio do seu mestre, seja ele, como eu já falei aqui, né? Pode ser começando em casa, né? Na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. E nada melhor do que a escola dominical, a maior escola do mundo, para que as crianças, e nós temos a igreja, a Assembleia de Deus, ela tem esse, eu falo da igreja Assembleia de Deus, da qual eu sou membro, ela tem esse cuidado com as crianças no discipulado, no ensinamento, desde a tenra idade, na escola bíblica dominical, aprendendo a palavra de Deus. Eu achei interessante, no destaque da leitura diária, nós temos a leitura diária, que vai de segunda a sábado, essa leitura bíblica aqui na leitura diária de sexta-feira, que está registrada em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 a 17, eu quero compartilhar com os irmãos e achei interessante destacar quando diz a Bíblia é a fonte do discipulado. Então, sempre será a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a Bíblia, a nossa regra de fé, é a fonte do discipulado. Então, nos diz o texto, Paulo escrevendo a segunda epístola, a segunda carta a Timóteo, ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso é maravilhoso. Esse conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, dizendo para ele que ele permaneça naquilo que aprendeu, desde quando era pequeno. Aprendeu com a avó, aprendeu com a mãe, depois foi discipulado por Paulo, para que ele fosse um homem perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso aqui é maravilhoso, isso é glorioso quando nós temos a palavra de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mesmo sendo cidadão dos céus, mas estamos vivendo aqui, estamos de passagem aqui, nós devemos viver pautado como regra de fé e tendo como regra de fé a santa e bendita palavra de Deus. Nós temos alguns objetivos na lição deste domingo, dia 21 de março, que é a urgência do discipulado. No objetivo geral, nós temos objetivo geral, esclarecer a urgência do discipulado, e em especial nesses momentos difíceis que estamos passando em termos de mundo, né? Em termos de globo, né? Quando estamos num momento de muita dificuldade, nada melhor do que usarmos a palavra de Deus para ensinar, para discipular, dando a essas pessoas uma esperança viva e que é eterna. O objetivo específico para cada ponto, nós temos 3 pontos específicos nessa lição, ela é subdividida em 3 pontos. Para o primeiro ponto é conceituar o que é o discipulado. E no segundo ponto é elencar o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. Tem que ter esses 3. Palavra, comunhão entre os irmãos, né? E o trabalho, o serviço no reino de Deus. E no último ponto, na última subdivisão, é mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Isso é salutar, é importantíssimo. Esses são os objetivos da nossa lição. No prefácio, nós temos o seguinte, eu achei interessante essa descrição aqui. O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo que ensine e pessoas dispostas a aprenderem com o objetivo de atingir a estatura de varão perfeito, conforme está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11 ao 14. Na fé cristã, a relação entre o mestre e o discípulo é atemporal. O nosso mestre, por excelência, é o Senhor Jesus. Espere-se que os crentes mais experientes atuem no sentido de ensinar os mais novos a imitarem o nosso Senhor e Salvador, conforme está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1, que o apóstolo Paulo coloca assim, ó: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Glória a Deus. Os mestres têm que ensinar os seus discípulos a imitarem Jesus, a viverem como Jesus, que é o nosso mestre maior. Porque se nós focarmos e tivermos o Senhor Jesus como nosso alvo, jamais nós vamos nos decepcionar. Nós não devemos colocar nossa confiança, né, toda a nossa plena confiança naqueles que nos ensinaram, nos homens, porque muitas das vezes eles são falhos, eles erram, eles têm as suas limitações. Mas o nosso mestre maior, o nosso Senhor Jesus, ele é um exemplo perfeito a ser seguido. É natural que muitos discípulos procurem imitar os seus professores, os seus mestres. A Bíblia ela é recheada de pessoas que tiveram os seus discípulos, tiveram aqueles a quem eles discipularam, tanto os profetas, né,
quanto o Senhor Jesus teve os seus discípulos, como os próprios discípulos fizeram, os apóstolos fizeram outros discípulos, né? Que seguiram, que imitaram ele, porque eles imitavam a Jesus. E nós que somos responsáveis pelo discipulado, pelo ensinamento, temos uma responsabilidade muito maior, e de nós vai ser cobrado muito mais a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, a nossa forma de atuar, né? Porque nós, para muitos ou para alguns, nós somos uma referência. As pessoas olham para nós e nós devemos dar um testemunho e viver conforme o nosso Senhor. E nós aprendemos que em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão, porque eles viviam, andavam, eles com Cristo, né? Eles seguiam os passos do Senhor Jesus, do nosso Cristo, que é o Mestre maior. Louvado seja o nome santo do Senhor. A introdução da nossa lição. Vamos à introdução da nossa lição. E o tempo é bem curto para nós fazermos essa explanação. E a introdução da nossa lição, você pode estar com a lição aí, pode acompanhar. Nos diz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Isso é interessante, porque a pessoa, ela ouve o Evangelho e aceita Jesus. O Espírito Santo convence, ela aceita. Mas quem tem a responsabilidade de fazer o discipulado é a igreja. São os membros da igreja. São as professoras da escola dominical. São os professores da escola dominical. São os obreiros do culto de ensino, que tem e muitas vezes até na casa do novo convertido, quando ele tem uma certa dificuldade, ele muitas vezes é normal, é natural, o discípulo, o novo convertido, ele ter muitas dúvidas, e ele procura as pessoas mais idôneas da igreja, aqueles a quem ele tem uma maior proximidade, né, e tem como referência, para pedir os esclarecimentos. E nós devemos, essas pessoas, ter a idoneidade de explicar conforme a palavra de Deus, conforme o ensinamento da palavra de Deus, para instruir aquele novo convertido, para que ele possa crescer no conhecimento de Cristo e na fé. Né? Isso é muito importante e é responsabilidade da igreja do Senhor. Então, o discipulado acompanha a pregação do Evangelho, que é o início, desde o princípio, né? E é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão. Isso é importante para nós que estamos ensinando e continuamente aprendendo, né? Sempre seremos discípulos, sempre seremos servos. O primeiro ponto da nossa lição, como eu já falei, ela tem 3 divisões, é o que é discipulado. Então, o que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isto vale no âmbito secular, tanto no âmbito secular quanto no religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, eu fiz um resumo destes 3 pontos para nós ganharmos tempo e nos diz o seguinte: a palavra discípulo no latim significa aluno, aprendiz. A palavra grega correspondente é mathetes, de onde se deriva a palavra que significa aprender. Já a palavra discípulo tem de origem na palavra latina discipulatus. É o trabalho cristão efetuado pelos membros da igreja a fim de fazer dos novos crentes, seja crianças, jovens e adultos, autênticos cristãos, cujas vidas se assemelham em palavras e obras do ideal apresentado pelo Senhor Jesus Cristo, conforme lemos em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, que nós já fizemos
esta leitura aqui. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente, sempre tendo Jesus como o nosso mestre maior, como o nosso alvo, como o nosso exemplo, porque as escrituras, principalmente os evangelhos, deixam claro como foi a vida de Jesus e os exemplos que ele nos deixou. Isso é importantíssimo. A graça, a grande comissão, é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar e ensinai todas as nações, conforme Mateus 28 e capítulo 19, a parte A, o versículo 19, ou façam discípulos de todas as nações, é mateutuo, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Ou seja, não é uma opção, se puder, vocês vão fazer discípulos. Não, é uma ordem imperativa. Ide, ensinai todas as nações. É uma ordem. Tem que fazer, tem que obedecer, tem que ir, porque se não for, paga o preço. E tem muitas pessoas pagando o preço por não obedecer, não é verdade? O obedecer, já disse Samuel, né? O obedecer é melhor do que o sacrificar. A doutrina dos apóstolos, conforme Atos, capítulo 2, versículo 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos, ou seja, ensinou aos seus discípulos e os seus discípulos transmitiram esse ensinamento a outros discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos teológicos. Ora, ele está falando aqui, o comentarista, que os cursos teológicos ele é repleto de doutrinas, individualmente ensinando cada um conforme a sua regra, o seu espaço, aquilo que ela ensina de uma forma didática. Mas eu quero acreditar também, nós temos vários cursos teológicos, nós temos aqui no Paraná, na Igreja Assembleia de Deus, né? Nós temos o curso do Instituto do IBADEP, nós temos também um curso bastante conhecido, que é o curso da ETAD, e tantos outros cursos que temos aí, né? São cursos que duram 2, 4 anos, tem o curso de bacharel. Eles ensinam de uma forma didática muito importante sobre todas essas doutrinas aqui. Mas a escola dominical, como é considerada a maior escola do mundo, ela também é um curso de teologia. Por quê? Porque ela ensina sobre Deus. Ela ensina sobre o Pai, ela ensina sobre o Filho, ela ensina sobre o Espírito Santo, ela ensina sobre o batismo com o Espírito Santo, ela ensina sobre a salvação, sobre o pecado. A escola bíblica dominical é o maior centro teológico de ensino da palavra de Deus em todo o mundo. Ou seja, é a maior escola bíblica que existe, é a escola dominical. Por isso, de muitos anos, né, muitos obreiros têm se formado, têm aprendido. Hoje, muitos professores que frequentaram a escola dominical hoje estão sendo professores, estão sendo ensinadores daquilo que aprenderam. Isso é muito importante para o crescimento. Então, nesse primeiro ponto, nós temos esse objetivo, né, que é o objetivo de conceituar o que é discipulado. Eu acredito que ficou bem claro. O segundo ponto da nossa lição, a segunda divisão, é o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. Palavra, comunhão e
serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Ou seja, palavra, comunhão e serviço. E nós vemos isso em Atos. Quando os apóstolos escolheram os primeiros diáconos, para que eles pudessem cuidar na parte do serviço, né? E havia comunhão, como nós lemos aqui na parte 2, na segunda parte da leitura bíblica em classe, que haviam comunhão entre os irmãos, não só na igreja, como em casa, né? Eles tinham essa comunhão perfeita. A palavra ficou sobre a responsabilidade dos apóstolos. Eles se encarregaram mais, cuidaram mais da palavra. E a parte da comunhão entre os irmãos e o serviço, né, que era prestado pelos diáconos no trabalho ali na igreja inicial. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo até hoje. E nós temos N exemplo de igreja, não só aqui no Brasil, não só no estado do Paraná, como em outros países da América, que faz um trabalho maravilhoso, né? Nessa questão do ensinamento, da doutrina da palavra de Deus, o ensinamento vivo da palavra de Deus, o ensinamento verdadeiro, né? A doutrina conforme a palavra de Deus nos ensina, também a questão da comunhão entre os irmãos e um trabalho maravilhoso que a igreja desenvolve em prol da comunidade, isso aí restaurando vidas, ajudando na parte social, isso é importantíssimo que nós possamos ter isso como exemplo e continuar fazendo esse trabalho. No resumo desse segundo ponto, eu achei interessante destacar aqui e fazer um resumo. A autoridade das Escrituras é singular e única. Isso está se referindo à palavra, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento, conforme 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 2. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. A comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho, 1 João, capítulo 1, versículo 3, e com o Espírito Santo, conforme 2 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13. A Igreja de Jesus, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, ou seja, todos tinham tudo em comum. É o que nós lemos em Atos dos Apóstolos, né? Eles tinham, no início, todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Isso fala de comunhão. Isso fala de comunhão, irmãos. E é importante quando nós perseveramos nesta comunhão uns para com os outros. O inimigo tem se levantado, principalmente nesses últimos dias, né, com pessoas que são membros da igreja local e tem procurado divergir opiniões, confrontar, colocar uns com os outros através das redes sociais. Isso não é bom, irmãos. Isso não traz proveito nenhum. Esse tipo de discussão em redes sociais, de opinião de um, mesmo porque nem os cientistas, se falando de pandemia, nem os cientistas estão sabendo a fórmula correta de agir, a medicação correta, o tratamento correto. Há divergência entre aqueles que conhecem, que são cientistas, que são médicos. Imagina os irmãos vão para as redes sociais e começam a conflitar uns com... Isso não é bom, isso não fala de comunhão, isso não é salutar. Então, que nós possamos, através da palavra de Deus, aprendermos sobre comunhão, procurar cada dia mais se aproximar do Senhor, procurar cada dia mais ajudar o próximo, procurar cada dia mais sentir a necessidade,
chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram, se reunir quando possível, agora 15% da capacidade, né? Mas tem as redes sociais, tem os cultos, as transmissões, as lives que são feitas. Nós podemos, irmãos, compartilhar com os irmãos dessa comunhão perfeita na igreja, em casa, com os familiares, né? Isso é importantíssimo para nós vivermos uma vida pautada na palavra de Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, conforme Atos, capítulo 2, versículo 42 e 47. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. E será que nós estamos fazendo isso? Será? Fica aqui uma pergunta para nós refletirmos quando está falando de comunhão, quando está falando de igreja, quando está falando de estarmos em perfeita comunhão, amando-nos uns aos outros. Isso é importantíssimo. A igreja primitiva deixou o exemplo. E os resultados vieram. Havia muitas curas, milagres, prodígios, maravilha, como resultado da união, como resultado da palavra, como resultado da comunhão entre os salvos. No terceiro ponto, nós temos aqui, e ficou bem claro aqui, o objetivo, que era elencar o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. O terceiro ponto, a terceira divisão da nossa lição, ela traz o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Aqui fica o objetivo, que é mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. E isso é importante, porque agrega, soma, né? Isso tem trazido resultados maravilhosos para as nossas igrejas, não só aqui na cidade de Cascavel, como no estado do Paraná, como em todo o Brasil, e em outros continentes também. Deus tem abençoado e a igreja tem feito um trabalho muito maravilhoso de comunhão e de crescimento através do discipulado. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Aqui tem 3 subpontos, que é o crescimento espiritual, o crescimento numérico e o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Então vamos aqui. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Isso aqui é a terceira divisão. A grande comissão pressupõe um discipulado permanente na igreja de Cristo. Aliás, a igreja é uma comunhão de discípulos que tem a Cristo como mestre supremo. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso objetivo. Ele é aquele a quem nós temos que nos espelharmos. Ele é o nosso exemplo fiel. E a Bíblia como a única regra de fé e prática. A palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. A grande comissão pressupõe um discipulado permanente na igreja de Cristo. Aliás, a igreja é uma comunidade de discípulos que tem a Cristo como o mestre supremo. E a igreja e a Bíblia como a única regra e prática de fé. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Elas precisam ser ensinadas, ou seja, os discípulos precisam, as pessoas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Pedro escreve na sua segunda epístola, no capítulo 3, e o versículo 18. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Note que o propósito da terceira a viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, que os irmãos em Éfeso não estavam precisando, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor.
Ele ficou ali durante 3 anos. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Então, Paulo, ele foi chamado, ou seja, Saulo, né, que também se chama Paulo, né, ele foi chamado para esse trabalho. Então, Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Entenderam? Fazer discípulo não é a mesma coisa de fazer membros de igreja. Tem muitos membros que não foram discipulados. E isso traz problemas seríssimos, né? Não pode crescer só em número, tem que crescer em qualidade. Então, ter os membros, ganhar almas é importantíssimo. Mas mais importante também é discipular, é fazer discípulos. Nós temos que ir de pregar o evangelho a toda criatura, mas também ide e fazei discípulos em todas as nações, né? Batizando-as, depois de fazer discípulo, batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é importantíssimo. O discipulado nunca vai cair de moda. O discipulado é sempre atual, está sempre atual. Nós devemos cada dia mais. E eu acho interessante a escola dominical, ele tem um processo muito maravilhoso. A criança, desde pequenininho, vai à escola dominical, são divididas em faixas etárias, assim como na escola secular. E ela vai aprendendo gradativamente. Só que, em vez de aprender matemática, geografia, ciência, conhecimentos gerais, ela vai aprendendo a palavra de Deus. Ela vai aprendendo sobre Deus Pai. Ela vai aprendendo sobre Jesus, o Filho. Ela vai aprendendo sobre o Espírito Santo. Ela vai aprendendo sobre o amor. Ela vai aprendendo sobre o perdão. Ela aprende sobre a comunhão, sobre amar os outros. Desde pequenininho ela vai aprendendo e vai se formando o caráter de um verdadeiro cristão que cresce espiritualmente, cresce tendo como Jesus o seu mestre maior, como exemplo maior. Por isso que eu amo a escola dominical, porque ela sempre vai estar ensinando e discipulando crianças, jovens, pré-adolescentes, adolescentes e adultos ao longo do tempo. Isso é maravilhoso, porque ela tem como regra de fé a santa, bendita e inerrante palavra de Deus. E ela tem como mestre maior o nosso Senhor Jesus, que foi o exemplo perfeito para nós seguirmos. Nós que sabemos tudo isso, só temos que colocar em prática. A sua igreja está fazendo discipulado? Você está fazendo discipulado? Você tem discípulos que você discipulou? Se não tiver, procure fazer. Isso é importante, porque aquele que comissionou, ele capacita. E aquele que comissionou e capacita, ele tem o galardão para entregar a cada um naquele grande dia da nossa redenção. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Tenham todos um domingo excelente e vamos à nossa conclusão. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Tenham todos um excelente domingo na paz do Senhor Jesus. Peça a Ele, confie, e tudo que pedir em meu nome, diz Jesus ao Pai, Ele vos concederá. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.